Meu nome é Isabela Santos, e durante 5 longos anos eu acreditei que não passava de uma jovem pobre do interior de Minas Gerais que teve a sorte de se casar com um rapaz de família rica de São Paulo. 5 anos vivendo como uma intrusa na própria casa. 5 anos sendo humilhada, diminuída e tratada como se fosse um favor eu estar respirando o mesmo ar que a família Almeida. Hoje eu sei a verdade. E essa verdade mudou não apenas a minha vida, mas virou de cabeça para baixo tudo o que eu pensava saber sobre quem eu realmente sou. Mas vou começar do início, porque essa história precisa ser contada por inteiro. Cada humilhação, cada lágrima, cada noite que dormi chorando no banheiro para meu marido não ver. Porque só assim vocês vão entender o tamanho da reviravolta que aconteceu na minha vida. O casamento dos sonhos que se tornou um pesadelo. Conheci o Felipe durante meu último ano de faculdade de pedagogia em Belo Horizonte. Ele estava lá a trabalho, engenheiro civil, formado pela USP, trabalhando numa construtora do pai. Era bonito, educado, gentil. E parecia genuinamente interessado em mim, uma garota simples que morava numa pensão e trabalhava meio período numa lanchonete para pagar os estudos. Nosso namoro foi como um conto de fadas. Felipe me levava para restaurantes que eu só conhecia por fora, me apresentou a um mundo que eu nunca imaginei fazer parte. Quando ele me pediu em casamento, depois de 2 anos juntos, eu senti que finalmente a vida estava sorrindo para mim. Meus pais, pessoas humildes, meu pai pedreiro e minha mãe diarista, ficaram radiantes. Eles sempre trabalharam muito para me dar educação, e ver a filha se casando com um doutor, de família rica, era como se todos os sacrifícios tivessem valido a pena. O primeiro sinal de que as coisas não seriam tão simples veio quando conheci a família dele. Dona Helena Almeida me recebeu na mansão deles no Morumbi com um sorriso gelado que não chegava aos olhos. O sogro, Sr. Roberto, foi cordial, mas distante. E a cunhada, Patrícia, me cumprimentou com uma educação forçada que mal disfarçava o desprezo. Então você é a Isabela, disse Dona Helena, me olhando de cima a baixo. Felipe nos contou sobre você. Que interessante. Naquele momento, eu ainda era ingênua o suficiente para pensar que ela estava apenas sendo cautelosa com uma pessoa nova na família. Como eu estava errada. A lua de mel que acabou. Antes de começar, nos casamos numa cerimônia linda, mas que deixou claro desde o início as diferenças entre nossas famílias. Do meu lado, 15 pessoas, parentes próximos, alguns amigos da faculdade. Do lado dele, mais de 200 convidados, incluindo empresários, políticos, pessoas que eu só via na televisão. Durante a festa, ouvi alguns comentários que fingiram não ter escutado. Coitado do Felipe, se apaixonou pela primeira pobrezinha que deu atenção para ele. Pelo menos ela é bonita. Espero que seja esperta o suficiente para não dar vexame. A Helena deve estar passando mal. Imagina o que as amigas dela vão falar. Felipe estava tão feliz que parecia não perceber nada, ou talvez apenas fingisse não perceber. Percebi depois que ele tinha uma capacidade impressionante de ignorar conflitos quando não queria lidar com eles. Nossa lua de mel foi para Paris, um sonho que eu nunca imaginei que se realizaria. 10 dias mágicos onde eu consegui esquecer o desconforto da família dele e focar apenas em nós dois. Felipe era carinhoso, atencioso e me fazia sentir a mulher mais amada do mundo. Mas toda lua de mel tem que acabar. E quando voltamos para São Paulo, a realidade me atingiu como um tapa na cara. Bem-vinda ao inferno disfarçado de família. Felipe havia comprado uma casa linda no Jardim Paulista para começarmos nossa vida. Era um sonho. 3 quartos, jardim, uma cozinha americana que parecia saída de revista. Eu estava ansiosa para decorar nosso cantinho, fazer dele um lar de verdade. Mas Dona Helena tinha outros planos. Isabela, querida, ela disse no primeiro domingo de almoço familiar após nossa volta. Imagino que você ainda esteja se adaptando a São Paulo. Deve ser bem diferente do... Onde mesmo que você morava? Itabirito, Dona Helena. É uma cidade pequena no interior de Minas. Ah, sim. Bem diferente mesmo. Por isso achei que seria bom você ter uma ajudinha para se organizar.
Contratei uma decoradora para arrumar a casa de vocês. Ela já deve ter começado o trabalho. Eu fiquei sem palavras. Felipe me olhou constrangido, mas não disse nada. Dona Helena, isso é muito gentil, mas eu gostaria de decorar minha própria casa. Querida, ela me interrompeu com aquele sorriso falso. Eu entendo seu entusiasmo, mas vocês vão receber pessoas importantes. Não pode ser qualquer coisa, você entende, né? A faca que ela torcia na ferida era sutil, mas doía como se fosse real. E esse foi apenas o primeiro de muitos cortes que eu levaria nos próximos 5 anos. Os domingos de tortura psicológica. Os almoços de domingo na casa dos Almeida se tornaram minha cruz semanal. Felipe insistia que era importante manter a tradição familiar, e eu, querendo ser uma boa esposa, concordava. Mas cada domingo era uma nova sessão de humilhações disfarçadas, de preocupação familiar. Isabela, você podia tentar usar roupas mais adequadas para essas ocasiões. Dona Helena comentava, olhando meu vestido, que eu havia comprado especialmente para aqueles encontros e custado quase um salário inteiro. A Patrícia sempre se veste tão bem, né? Você podia pedir algumas dicas para ela. Patrícia, por sua vez, sempre aproveitava para contar suas viagens para o exterior, suas compras em lojas de grife, os eventos sociais que frequentava. E sempre terminava com: Ai, Isabela, você precisa conhecer esse lugar. Ah, mas é bem caro mesmo. O Sr. Roberto, apesar de mais discreto, também tinha suas formas de me fazer sentir inferior. Quando eu tentava participar das conversas sobre negócios ou política, ele me olhava com aquela expressão condescendente e dizia: Que fofo, Isabela, você tem opiniões sobre isso também. E Felipe? Felipe parecia viver num mundo paralelo, onde essas agressões não existiam. Quando eu tentava conversar com ele sobre como me sentia, ele dizia que eu estava sendo sensível demais, que a família dele estava apenas tentando me incluir. O trabalho, que se tornou minha salvação e minha prisão. Para escapar do sufocamento daquela dinâmica familiar, decidi voltar a trabalhar. Consegui uma vaga numa escola particular no Itaim Bibi, dando aulas para crianças do ensino fundamental. Eu amava ensinar. E estar com as crianças me devolvia um pouco da autoestima que ia sendo destruída domingo após domingo. Mas até isso se tornou motivo para críticas. Não entendo por que ela precisa trabalhar. Ouvi Dona Helena comentando com uma amiga durante um jantar. O Felipe ganha muito bem. Parece que ela não confia no marido para sustentar a casa. Talvez seja costume da família dela. Essas pessoas de origem mais simples têm medo de ficar dependentes, né? Pode ser. Ou talvez ela simplesmente não saiba como ocupar o tempo de uma forma mais adequada. As palavras doíam porque vinham carregadas de uma verdade cruel. Eu realmente não sabia como ocupar meu tempo de uma forma que elas considerassem adequada. Eu não frequentava spas, não fazia parte de clubes exclusivos, não tinha amigas para almoçar em restaurantes caros. Meu mundo eram meus alunos, meus livros e as poucas amigas que havia conseguido manter da época da faculdade. O jantar que mudou tudo. Durante 3 anos, essa dinâmica se manteve. Eu sendo gradualmente diminuída, Felipe fingindo que não via nada, e eu perdendo pedaços da minha identidade a cada encontro familiar. Até que numa noite de sexta-feira, tudo mudou. Felipe havia organizado um jantar de negócios em casa. Clientes importantes da construtora, dizia ele. Eu me preparei com o maior cuidado. Comprei um vestido novo, fui ao salão, queria estar impecável para não dar motivos para críticas posteriores. Os convidados eram um casal mais velho, os Montenegro, ele empresário do ramo de mineração, ela uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Havia também outro casal mais novo, e o sócio do Felipe com a esposa. O jantar corria bem. Eu estava conseguindo participar das conversas sem cometer nenhuma gafe que pudesse virar assunto no próximo domingo na casa dos Almeida. Até que a senhora Montenegro me fez uma pergunta que fez meu mundo parar. Isabela, seu sobrenome é Santos, não é? Você não seria por acaso parente dos Santos de Itabirito? Sou de Itabirito, sim, respondi, sem entender a empolgação na voz dela.
Meus pais são José e Maria Santos. José Santos, o pedreiro? Senti meu rosto esquentar de vergonha. Lá vinha mais uma situação constrangedora onde minha origem simples seria exposta. Sim, ele é pedreiro. Respondi baixinho, me preparando para os olhares de pena ou desprezo. Mas o que aconteceu em seguida me deixou completamente perdida. A senhora Montenegro largou o garfo e me olhou com os olhos arregalados. Meu Deus do céu! Você é a Isabela Santos? Eu sou Isabela Santos, sim, mas não entendo. Eduardo. Ela se virou para o marido. É ela. É a Isabela. O senhor Montenegro me olhou com atenção, como se estivesse vendo um fantasma. Você tem uma marca de nascença no ombro direito? Em formato de meia-lua? Meu sangue gelou. Como ele sabia disso? Era uma marca pequena, que eu sempre escondia e que só Felipe e meus pais conheciam. Como o senhor sabe disso? Perguntei com a voz trêmula. Foi então que ele disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Porque eu sou seu avô, Isabela, e nós passamos os últimos 22 anos procurando por você. A verdade que destroçou minha vida e me reconstruiu. O silêncio na sala era ensurdecedor. Felipe me olhava sem entender nada. Os outros convidados pareciam ter parado de respirar, e eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Isso não é possível, sussurrei. Meus pais são José e Maria Santos. Eles me criaram desde bebê. Isabela, a senhora Montenegro, minha suposta avó, se levantou e veio até mim. Você é filha do nosso filho, Alexandre Montenegro. Você foi sequestrada do hospital quando tinha apenas 3 dias de vida. As palavras não faziam sentido. Era como se ela estivesse falando em uma língua estrangeira. Sequestrada? Isso é loucura. Meus pais jamais... Seus pais não sabiam. O senhor Montenegro me interrompeu gentilmente. Eles foram enganados por uma enfermeira corrupta que vendia bebês. Eles acreditavam que estavam adotando uma criança abandonada legalmente. Minha cabeça estava girando. 22 anos. 22 anos de uma vida que talvez fosse baseada numa mentira. Mas... meu pai biológico... onde ele está? Os olhos da senhora Montenegro se encheram de lágrimas. Alexandre morreu num acidente de carro 2 meses depois do seu desaparecimento. Ele não aguentou a dor de ter perdido você. Dirigia desesperado pelas estradas procurando pistas até que... Ela não conseguiu terminar a frase. E minha mãe biológica? Camila morreu no parto, minha querida. Você é tudo o que restou do nosso filho. Eu olhei para Felipe, buscando algum apoio, alguma âncora naquela tempestade de informações. Mas ele parecia tão perdido quanto eu. Eu preciso de provas, disse, tentando manter alguma racionalidade. Isso tudo é impossível de acreditar. Claro, o senhor Montenegro disse, tirando o celular do bolso. Nós sempre carregamos conosco as fotos do Alexandre com você no hospital, antes de tudo acontecer. Ele me mostrou a tela do celular, e eu vi uma foto que fez meu coração parar. Um rapaz jovem, com meus mesmos olhos castanhos, segurando um bebê que era claramente eu. A marca de nascença era visível no ombro pequenino do bebê. Temos exames de DNA guardados há mais de 20 anos, continuou ele. E se você quiser, podemos repetir os testes agora mesmo. A descoberta que mudou. Tudo os dias que se seguiram foram um borrão de exames, advogados, choros e conversas difíceis. O teste de DNA confirmou o que já parecia impossível de negar. Eu era realmente Isabela Montenegro, herdeira de um dos maiores grupos empresariais de mineração do Brasil. Meus pais, José e Maria, ficaram devastados quando souberam a verdade. Eles realmente haviam sido enganados, acreditando que estavam salvando uma criança abandonada. Durante todos esses anos, eles haviam me amado como filha verdadeira, trabalhado duro para me dar educação, sacrificado tudo por mim. A descoberta não mudou meu amor por eles. Eles continuaram sendo meus pais no que realmente importava. Mas mudou tudo o resto. De repente, eu descobri que era dona de 40% das ações da Montenegro Mineração,
uma empresa que valia bilhões. Descobri que tinha uma conta bancária em meu nome com mais dinheiro do que eu poderia gastar em várias vidas. Descobri que tinha propriedades em 3 estados, investimentos internacionais e um futuro financeiro que eu nunca havia sonhado. Mas mais importante que tudo isso, descobri quem eu realmente era. A transformação. A primeira coisa que fiz foi sentar com Felipe e ter a conversa mais honesta da nossa vida. Você sabia, não sabia? Perguntei. Isabela, eu juro que não tinha ideia. Não estou falando sobre minha verdadeira identidade. Estou falando sobre como sua família me tratava. Você sabia e escolheu não fazer nada. Felipe baixou a cabeça. Pela primeira vez em 5 anos, ele não conseguiu fugir da realidade. Elas não eram más com você. Felipe, elas me humilharam durante 5 anos. Me fizeram sentir como se eu não fosse digna de respirar o mesmo ar que vocês. E você deixou. Eu não sabia como lidar com isso. Minha mãe sempre foi assim, meio controladora. Controladora? Eu ri, mas não havia humor nenhum na minha voz. Felipe, ela me tratou como lixo, e você assistiu calado. Foi nessa conversa que percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Felipe não era apenas omisso. Ele era covarde. E eu havia passado 5 anos da minha vida tentando conquistar a aprovação de pessoas que nunca me dariam valor. Casada com um homem que não teve coragem de me defender nem uma única vez. O confronto. Armada com a verdade sobre quem eu era e uma nova perspectiva sobre meu valor, decidi que era hora de ter uma conversa com a família Almeida. Marquei um almoço especial na casa deles. Dona Helena ficou surpresa com minha iniciativa. Afinal, durante 5 anos, eu sempre havia esperado ser convidada. Nunca havia tomado a liberdade de sugerir um encontro. Que surpresa, Isabela! O que é a ocasião especial? Tenho algumas coisas para conversar com vocês, respondi, com uma calma que eu não sentia há anos. Chegue na casa deles num domingo, usando um vestido simples mas elegante. Nada de ostentação. Eu havia aprendido uma lição importante. O verdadeiro poder não precisa se exibir. Durante o almoço, agi normalmente. Deixei que eles fizessem os comentários habituais, as piadinhas sutis, as humilhações disfarçadas de brincadeira. Dona Helena estava especialmente inspirada naquele dia. Isabela, querida, você parece diferente, mas confiante. Espero que não seja porque está se achando demais por causa daquele trabalho na escolinha. Imagina, Dona Helena, sou apenas uma professora simples do interior. Exato. É bom você não esquecer suas origens. Patrícia também contribuiu. Ai, cunhada, vi um vestido lindo na Daslu essa semana. Custa uns 5.000, nada demais. Você devia dar uma olhada lá. Ah, esqueci que não é bem seu perfil, né? Quando terminamos de comer, pedi licença e fui buscar uma pasta que havia deixado no carro. Gente, antes de eu ir embora, queria compartilhar uma novidade com vocês. Sentei-me à mesa novamente e abri a pasta, tirando alguns documentos. Na semana passada, descobri algo interessante sobre minha família. Ah, é? Dona Helena disse com aquele tom condescendente. Descobriu mais alguns primos no interior? Não exatamente, sorri. Descobri que sou Isabela Montenegro, filha de Alexandre Montenegro e neta de Eduardo e Carmen Montenegro. O silêncio foi absoluto. Montenegro, o Sr. Roberto murmurou. Não seria o Montenegro da mineração? Exatamente esse, confirmei, colocando os resultados do DNA na mesa. Acontece que fui sequestrada quando bebê e meus pais, que continuam sendo meus pais de coração, foram enganados por uma enfermeira corrupta. Dona Helena estava pálida. Patrícia parecia ter engolido a língua. Então, vocês se lembram de todos aqueles comentários sobre minhas origens humildes? Sobre eu não saber me comportar em sociedade? Sobre não estar à altura da família Almeida? Ninguém respondeu. Pois bem, acontece que minha família tem um patrimônio de cerca de 8 bilhões de reais. A construtora de vocês vale o quê? Uns 50 milhões? Felipe me olhava como se estivesse vendo um alienígena. Isabela, Dona Helena tentou falar. Não, deixa eu terminar.
interrompi. Durante 5 anos, vocês me trataram como se eu fosse uma oportunista que havia seduzido o Felipe pelo dinheiro. Vocês me humilharam, me diminuíram, me fizeram sentir como se eu não fosse digna de estar aqui. Levantei-me da cadeira. Mas sabem o que é engraçado? Durante todo esse tempo, eu era mais rica que todos vocês juntos. E mesmo assim, nunca tratei ninguém com desprezo. Nunca diminuí ninguém por ter menos dinheiro que eu. Dona Helena tentou se recompor. Isabela, querida, se nós soubéssemos... Se vocês soubessem, o quê? Me tratariam bem? Isso só prova que vocês são exatamente o tipo de pessoas que eu pensei que fossem. Olhei para Felipe. E você, meu querido marido, que durante 5 anos assistiu sua família me humilhar sem dizer uma palavra sequer em minha defesa. Isabela, Você não precisa dizer nada, Felipe. Suas atitudes já disseram tudo. A decisão mais difícil da minha vida. Nos dias que se seguiram àquele almoço memorável, refleti muito sobre o que queria fazer com minha vida. Tinha 27 anos. Acabara de descobrir que era bilionária. E estava casada com um homem que havia permitido que me humilhassem durante anos. Felipe tentou se aproximar. Pediu desculpas 1000 vezes. Prometeu que as coisas seriam diferentes. A família Almeida de repente se tornou a mais gentil do mundo comigo. Dona Helena me ligava todos os dias para ver como eu estava. Me convidava para almoços. Chegou até a sugerir que decorássemos uma nova casa juntas. Mas era tarde demais. Eu havia passado 5 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe por pessoas que se achavam superiores a mim. E o pior, meu próprio marido havia sido conivente com isso. O dinheiro não mudava quem eu era por dentro. Eu continuava sendo a mesma Isabela que amava ensinar, que tratava todo mundo com respeito, que valorizava as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes, a compreensão do meu próprio valor. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi o divórcio. Isabela, você não pode estar falando sério. Felipe implorou. Nós nos amamos. Foi só um mal-entendido. Felipe, não foi um mal-entendido. Foram 5 anos de desrespeito que você permitiu que acontecessem. Se eu não tivesse descoberto minha verdadeira origem, quantos anos mais você deixaria sua família me tratar assim? Ele não soube responder. Reconstruindo minha vida. O divórcio foi rápido e simples. Eu não quis nada dos bens que havíamos construído juntos. Afinal, agora eu tinha mais do que poderia usar numa vida inteira. Felipe ficou com a casa, os carros, tudo. Eu só queria minha liberdade. Mudei-me para um apartamento próprio. Nada ostensivo, apenas um lugar confortável e cheio de luz onde pudesse recomeçar. Continuei dando aulas porque ensinar era minha paixão, não minha necessidade financeira. Meus avós, Eduardo e Carmen Montenegro, foram incríveis comigo. Eles respeitaram meu tempo de adaptação. Nunca me pressionaram a assumir responsabilidades na empresa que eu não me sentia pronta para assumir. Mas, ao mesmo tempo, me incluíram gradualmente na família que eu nunca soube que tinha. Descobri que tinha primos, tios, uma rede inteira de pessoas que haviam sentido minha falta durante todos esses anos. E o mais bonito, eles me acolheram não pelo dinheiro que eu herdara, mas pela pessoa que eu era. A vingança, que veio naturalmente. Eu não busquei vingança contra a família Almeida. Não precisei. A vida se encarregou de fazer a justiça. 6 meses depois do nosso divórcio, a construtora do Sr. Roberto enfrentou sérios problemas financeiros. Uma obra mal executada, problemas com fornecedores, alguns contratos cancelados. Nada que não pudesse ser resolvido com um bom aporte de capital. Foi quando eles se lembraram de mim. Dona Helena me ligou pessoalmente. A voz que durante anos havia sido arrogante e condescendente agora estava humilde, quase suplicante. Isabela, querida, sei que as coisas não terminaram bem entre nós, mas você sabe que sempre te consideramos parte da família. O que você quer, Dona Helena? Bem, estamos passando por um momento difícil na empresa. Nada muito sério, mas... Bem, você sabe como são os negócios. Pensei que talvez você pudesse nos ajudar. A ironia era deliciosa.
A mulher que havia me tratado como lixo durante 5 anos agora estava me pedindo dinheiro emprestado. Quanto vocês precisam? Perguntei. Uns 10 milhões seriam suficientes para resolver tudo. 10 milhões. Para mim eram trocados. Para eles, era a salvação da empresa. Dona Helena, vou pensar no seu pedido e te dou uma resposta em alguns dias. Desliguei o telefone e sorri. Não um sorriso maldoso, mas um sorriso de quem finalmente entendia como o mundo funcionava. Alguns dias depois, liguei de volta. Dona Helena, sobre seu pedido, decidi que não vou emprestar o dinheiro. Isabela, por favor, você não pode. Mas vou fazer algo melhor. Vou comprar a construtora. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Vou pagar um preço justo pelo que ela vale hoje. Vocês podem continuar trabalhando como funcionários, com salários dignos, ou podem procurar outras oportunidades no mercado. Isabela, você não pode fazer isso conosco. Dona Helena, durante 5 anos vocês me fizeram sentir como se eu não merecesse estar na presença de vocês. Agora vocês vão trabalhar para mim. A vida tem dessas ironias, não acha? O reencontro com Felipe. 2 anos depois do divórcio, Felipe me procurou. Ele estava trabalhando como funcionário na antiga empresa da família, que agora era minha. Havia emagrecido, parecia cansado, mais maduro. Isabela, podemos conversar? Aceitei encontrá-lo num café próximo à escola onde eu continuava dando aulas. Ele parecia nervoso, diferente do homem confiante que eu havia conhecido anos atrás. Eu queria pedir desculpas, começou. Não apenas pelas palavras, mas pelos meus atos. Você estava certa sobre tudo. Felipe, isso já passou. Não, não passou. Pelo menos não para mim. Ele suspirou. Passei esses 2 anos pensando em como fui covarde. Como deixei que minha família te maltratasse. Como perdi a mulher mais incrível que já conheci por causa da minha fraqueza. Olhei para ele com uma mistura de pena e compreensão. Felipe, você não me perdeu por causa da sua fraqueza. Você me perdeu porque escolheu não me defender quando eu mais precisava. Eu sei. E sei que não mereço, mas... Será que poderíamos tentar de novo? Eu mudei, Isabela. Aprendi a valorizar o que realmente importa. Balancei a cabeça. Felipe, você só mudou porque as circunstâncias mudaram. Porque agora você sabe quem eu realmente sou. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. Eu sei, e é por isso que... Se você realmente tivesse mudado, interrompi gentilmente. Não estaria aqui pedindo uma segunda chance porque agora eu sou rica. Estaria aqui pedindo perdão pela pessoa que foi, sem esperar nada em troca. Ele abaixou a cabeça, finalmente entendendo. Eu te perdoo, Felipe, de coração, mas perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa voltar atrás. Hoje, 3 anos depois de descobrir minha verdadeira identidade, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Não porque tenho dinheiro, mas porque aprendi meu valor. Continuo dando aulas, agora numa escola que construí para crianças carentes, onde ofereço educação de qualidade gratuitamente. O dinheiro me deu a liberdade de fazer o que amo, sem me preocupar com a sobrevivência. Assumi gradualmente mais responsabilidades na Montenegro Mineração, descobrindo que tenho um talento natural para negócios que eu nunca soube que existia, mas sempre mantive meus valores. Trato todos os funcionários com respeito, independente do cargo que ocupam. Meus pais, José e Maria, continuam sendo as pessoas mais importantes da minha vida. O dinheiro permitiu que eu cuidasse melhor deles, comprando uma casa confortável, garantindo que tenham assistência médica de qualidade, proporcionando a eles algumas alegrias que nunca puderam ter. Mas nossa relação continua baseada no amor verdadeiro, não no interesse. Meus avós Montenegro se tornaram figuras paternais incríveis. Eles me ensinaram sobre a responsabilidade que vem com o dinheiro, sobre como usar o poder de forma ética, sobre a importância de retribuir à sociedade. E quanto ao amor? Bem, estou aberta a ele, mas não mais desesperada por ele. Aprendi que é melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e sendo desrespeitada. O verdadeiro final.
Algumas semanas atrás, estava num evento beneficente quando uma jovem se aproximou de mim. Ela parecia ter uns 20 anos. Estava nervosa. Desculpa incomodar, mas você é a Isabela Montenegro? Sou sim. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Carla. Eu sou casada com um rapaz de uma família rica. E eles me tratam muito mal. Me fazem sentir como se eu não fosse digna, sabe? Como se eu fosse menos que eles. Meu coração apertou. Eu me via nela. E o que seu marido faz quando isso acontece? Ele diz que eu estou exagerando, que eles não são ruins comigo, que é só o jeito deles. Peguei a mão dela gentilmente. Carla, posso te dar um conselho? Ela acenou com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você não precisa ser rica para ter valor. Você não precisa provar nada para ninguém. E, principalmente, você não precisa aceitar ser tratada com desrespeito por pessoas que se acham superiores a você. Mas é a família do meu marido, do meu... Carla, família verdadeira não humilha. Família verdadeira pode ter diferenças, pode ter conflitos, mas não destrói sua autoestima sistematicamente. E um marido que ama de verdade não permite que ninguém, nem mesmo a própria família, desrespeite sua esposa. Vi uma faísca de reconhecimento nos olhos dela. Você acha que eu deveria me separar? Eu acho que você deveria se valorizar. E quando você se valoriza de verdade, as decisões certas se tornam mais claras. Peguei um cartão na bolsa e escrevi meu número pessoal atrás. Se você quiser conversar, me liga. Às vezes, precisamos ouvir de alguém que passou pelo mesmo que nossa experiência é válida. Ela pegou o cartão com as mãos trêmulas. Obrigada. Você não imagina o quanto isso significa. Imagino sim. Sorri. Porque já estive exatamente no seu lugar. A lição que mudou tudo. Naquela noite, voltando para casa, refleti sobre como a vida havia me ensinado a lição mais importante de todas. Nosso valor não depende da opinião dos outros, nem da nossa conta bancária, nem da nossa origem social. Durante 5 anos, permiti que pessoas pequenas me fizessem sentir pequena também. Aceitei migalhas de respeito de pessoas que não mereciam nem mesmo minha presença. Deixei que definissem meu valor baseado em critérios superficiais e preconceituosos. O dinheiro que descobri ter foi importante? Claro que foi. Me deu liberdade, oportunidades, poder para mudar situações. Mas não foi o dinheiro que me transformou. Foi a compreensão de que eu sempre tive valor, sempre fui digna de respeito, sempre mereci ser tratada com dignidade. A verdadeira vingança contra a família Almeida não foi comprá-los ou humilhá-los. Foi me tornar uma pessoa plena, feliz, realizada, enquanto eles continuaram sendo as mesmas pessoas pequenas e preconceituosas de sempre. Felipe perdeu não uma mulher rica, mas uma mulher incrível que o amava de verdade. A família dele perdeu não uma nora endinheirada, mas uma pessoa genuína que poderia ter sido uma adição maravilhosa às suas vidas. E eu ganhei a mim mesma. O legado que quero deixar. Hoje, aos 30 anos, tenho uma vida que nunca imaginei possível. Dirijo uma empresa multibilionária com ética e responsabilidade social. Minha escola para crianças carentes já atende mais de 1.000 alunos e tem lista de espera. Criei uma fundação que ajuda mulheres em situações de vulnerabilidade a reconstruírem suas vidas. Mas o que mais me orgulha não são os números nos extratos bancários ou os prêmios que recebi. É saber que consegui transformar uma história de humilhação numa história de superação. Que consegui usar minha dor para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Toda semana recebo mensagens de mulheres como a Carla, que leram sobre minha história na imprensa ou me conheceram em eventos. Mulheres que estão sendo diminuídas por sogras tóxicas, maridos omissos, famílias preconceituosas. Para todas elas, repito sempre a mesma mensagem. Você tem valor. Você merece respeito. E você não precisa aceitar migalhas de amor de pessoas que deveriam te amar por inteiro. O encontro inesperado. Mês passado, estava num restaurante quando uma senhora se aproximou da minha mesa. Demorei alguns segundos para reconhecê-la. Era a Dona Helena.
Ela estava visivelmente mais velha, mais frágil. O cabelo, antes sempre impecável, estava com as raízes grisalhas aparentes. As roupas, embora ainda de boa qualidade, não tinham mais aquela elegância ostensiva de antes. Isabela, ela disse hesitante. Posso falar com você? Indiquei a cadeira à minha frente. Ela se sentou com cuidado, como se cada movimento doesse. Eu preciso te pedir perdão. Olhei para ela em silêncio, esperando. Sei que não mereço. Sei que é tarde demais. Mas esses anos me ensinaram muita coisa. Suas mãos tremiam ligeiramente. Perdi meu filho. Não fisicamente, mas... Felipe não é mais o mesmo. Ele se fechou, se tornou amargo. E sei que foi culpa minha. Dona Helena... Não, deixa eu terminar. Ela me interrompeu. Durante 5 anos tratei você como se fosse menos que nós. E você sempre foi melhor que nós. Não pelo dinheiro, mas pelo caráter. As lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Meu orgulho idiota destruiu minha família. Roberto teve um infarto ano passado. Está bem, mas nunca mais foi o mesmo. Patrícia se casou com um homem que a trata exatamente como eu te tratava. E agora ela entende na pele o que você passou. Estendi um guardanapo para ela. E Felipe, coitado do Felipe. Ele perdeu a mulher da vida dele por causa da minha arrogância. E agora vive remoendo isso, sem conseguir seguir em frente. Dona Helena, por que está me contando isso? Porque você merece saber que não foi você que estava errada. Sempre foi eu. E por quê? Porque espero que um dia você possa perdoar uma velha tola que confundiu dinheiro com caráter. Olhei para aquela mulher que havia sido a fonte de tanto sofrimento na minha vida e senti pena, não raiva, não satisfação pela queda dela, apenas pena. Eu já te perdoei há muito tempo, Dona Helena. Ela me olhou surpresa. Guardar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu escolhi me libertar disso. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei, ela sussurrou. Não sou melhor que ninguém. Apenas aprendi que a vida é mais leve quando escolhemos o amor ao invés do ressentimento. Ela se levantou para ir embora, mas antes se virou para mim mais uma vez. Isabela, você acha que Felipe ainda tem alguma chance de ser feliz? Pensei na pergunta por alguns segundos. Dona Helena, Felipe precisa aprender a ser feliz consigo mesmo primeiro. Precisa parar de viver no passado e construir um futuro baseado em quem ele quer ser, não em quem ele foi. E você? Você é feliz? Sorri. Sou muito feliz. Levou tempo, mas encontrei minha paz. A verdadeira transformação. Depois desse encontro, percebi o quanto havia realmente mudado. A Isabela de 5 anos atrás teria ficado satisfeita vendo Dona Helena quebrada, pedindo perdão. Teria sentido que finalmente a justiça havia sido feita. Mas a Isabela de hoje apenas sentiu compaixão por uma mulher que havia desperdiçado anos preciosos da vida, sendo movida pelo preconceito e pela arrogância. Isso me fez entender que a verdadeira transformação não acontece quando nossos inimigos caem, mas quando paramos de vê-los como inimigos. Quando conseguimos olhar para quem nos machucou e sentir não ódio ou satisfação, mas simplesmente nada. Ou melhor, compaixão. O amor que chegou. Quando parei de procurar. Foi numa dessas viagens de trabalho que conheci o Daniel. Eu estava em Brasília para uma reunião sobre um projeto de mineração sustentável, e ele era o advogado ambiental responsável pelo caso. Desde o primeiro encontro, ficou claro que tínhamos visões diferentes sobre o projeto. Ele questionava duramente nossos métodos. Exigia mudanças que eu considerava desnecessárias. Era inteligente, apaixonado pelo que fazia, e não se intimidava nem um pouco com minha posição ou minha fortuna. Senhorita Montenegro, ele disse durante nossa primeira reunião, não me importa quantos bilhões sua empresa vale. Se vocês não se comprometerem com práticas 100% sustentáveis, vou fazer de tudo para barrar esse projeto. Saí daquela reunião irritada, mas também intrigada. Fazia tanto tempo que alguém não me desafiava intelectualmente.
que não me tratava com deferência excessiva por causa da minha posição. Nas semanas seguintes, tivemos vários encontros de trabalho. Ele continuava inflexível em suas demandas ambientais, e eu comecei a perceber que ele estava certo em muitos pontos. Mais que isso, comecei a admirar sua integridade. "Por que você faz isso?" perguntei numa dessas reuniões. "Seria muito mais fácil aceitar nossos termos originais." "Porque eu acredito que podemos fazer melhor", ele respondeu simplesmente. "Você tem o poder de ser um exemplo para toda a indústria. Por que se contentar com o mínimo?" Foi nesse momento que percebi. Ele não estava tentando me impressionar ou bajular. Ele genuinamente acreditava que eu podia ser melhor do que era. E isso me fez querer ser melhor. Um amor baseado em respeito. Daniel e eu começamos a nos encontrar fora do contexto profissional. Descobri que ele havia crescido numa família de classe média, estudara com bolsa, trabalhara desde cedo para pagar a faculdade, mas nunca senti da parte dele nem inveja nem deslumbramento com minha situação financeira. "Não vou mentir", ele me disse numa de nossas primeiras conversas pessoais. "É impressionante tudo o que você construiu, mas o que mais me impressiona é como você se manteve humana no meio de tanto poder." Contei para ele minha história, a humilhação, a descoberta, a transformação. Ele me ouviu sem julgamentos, sem pena excessiva, apenas com a compreensão de alguém que entende que todos temos nossas batalhas. "Você sabe qual é a diferença entre você e muitas pessoas ricas que conheci?" Ele me perguntou. "Qual?" "Você não esqueceu de onde veio. E mais importante, você não esqueceu quem você é por dentro." O pedido que mudou tudo. Depois de 2 anos juntos, Daniel me fez um pedido inusitado. "Isabela, quero te pedir em casamento, mas antes, preciso te fazer uma proposta." Meu coração disparou. Depois de tudo o que havia passado, a ideia de me casar novamente ainda me assustava um pouco. "Que proposta?" "Quero que você assine um acordo pré-nupcial renunciando a qualquer direito sobre meus bens." Olhei para ele confusa. "Daniel, você não tem bens significativos perto dos meus." "Exato. Tenho um apartamento financiado, um carro de 5 anos e uma conta poupança com cerca de R$50 mil. Então por que... Porque quero ter certeza de que você está se casando comigo pelo homem que sou, não pelo que represento financeiramente. E quero ter certeza de que eu estou me casando com você pela mulher incrível que você é, não pela bilionária." Ri alto. Era tão absurdo que era genial. "Daniel, você tem noção de que está pedindo para a mulher mais rica do Brasil assinar um pré-nupcial renunciando aos seus R$50 mil? "Tenho. É idiota?" "É completamente idiota", concordei. "E é por isso que vou assinar. O casamento dos meus sonhos. Nosso casamento foi tudo o que meu primeiro deveria ter sido. Pequeno, íntimo, focado no que realmente importava. Nosso amor e nosso compromisso um com o outro. Meus pais, José e Maria, estavam radiantes. Meus avós Montenegro ficaram encantados com Daniel, especialmente quando ele se recusou educadamente a aceitar um cargo na empresa, preferindo continuar com seu trabalho independente. "Gosto desse rapaz", meu avô me disse. "Ele te ama pela pessoa que você é, não pelo que você tem." A diferença entre esse casamento e o anterior era gritante. Não havia segundas intenções, não havia famílias tentando se beneficiar da união, não havia ninguém fingindo gostar de alguém. Apenas 2 pessoas que se amavam e respeitavam genuinamente, decidindo construir uma vida juntas. A família que escolhi. Daniel e eu acabamos de comemorar nosso primeiro ano de casados. É incrível como a vida pode ser leve quando você está com a pessoa certa. Ele me desafia intelectualmente, me apoia emocionalmente e nunca, nem por um segundo, me faz sentir que preciso provar meu valor. E eu faço o mesmo por ele. Estamos esperando nosso primeiro filho. Uma menina, que decidimos chamar de Esperança, porque foi isso que nossa história trouxe para nossas vidas. E sabem o que é mais bonito? Daniel insiste que nossa filha precisa conhecer e valorizar tanto a história dos Santos quanto a dos Montenegro.
Ela precisa saber, ele diz, que vem de pessoas que trabalharam duro, que lutaram, que nunca desistiram. Isso é mais valioso que qualquer herança. A última lição. Hoje, olhando para tudo o que vivi, percebo que minha história não é sobre uma mulher pobre que descobriu ser rica. É sobre uma mulher que descobriu seu próprio valor. O dinheiro foi importante? Claro. Me deu liberdade, oportunidades, poder para fazer a diferença. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando entendi que eu sempre tive valor. Com ou sem dinheiro. Com ou sem sobrenome importante. Com ou sem aprovação alheia. Às vezes me perguntam se guardo rancor da família Almeida, se sinto raiva do Felipe, se me arrependo dos anos que perdi naquele casamento. A resposta é não. Não guardo rancor porque o rancor só machuca quem o carrega. Felipe me ensinou, mesmo que involuntariamente, que eu merecia alguém que me defendesse, que lutasse por mim, que me valorizasse. A família Almeida me ensinou que pessoas que julgam outras pela origem ou pela conta bancária não merecem meu tempo ou minha energia. E aqueles anos não foram perdidos. Foram necessários. Me ensinaram humildade, empatia, a valorizar pessoas genuínas. Me prepararam para reconhecer o amor verdadeiro quando ele apareceu. O legado para minha filha. Quando Esperança nascer, em alguns meses, ela herdará não apenas uma fortuna, mas uma lição muito mais valiosa, que nosso valor não vem do que temos, mas de quem somos. Vou contar para ela a história da avó Maria, que limpou casas para dar educação à filha. Do avô José, que carregou tijolos a vida toda para construir um futuro melhor para a família. Dos bisavós Montenegro, que construíram um império, mas nunca esqueceram suas responsabilidades sociais. E vou contar minha própria história. Não para que ela sinta pena de mim, mas para que entenda que todos passamos por momentos difíceis, que todos enfrentamos pessoas que tentam nos diminuir, que todos precisamos aprender a nos valorizar. Mais importante, vou ensiná-la que ter privilégios não é motivo para a arrogância, mas para a responsabilidade, que quanto mais temos, mais devemos dar, que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em diminuí-los. Epílogo. A mulher que eu me tornei. Enquanto escrevo esta história, sentada no jardim da minha casa, vendo Daniel brincar com nosso cachorro, um vira-lata que adotamos e que se tornou a alegria da casa, penso em como tudo mudou. Há 6 anos, eu era Isabela Santos, a professora humilde que se casou com um rapaz rico e passou 5 anos sendo humilhada por isso. Hoje sou Isabela Montenegro Silva, empresária, filantropa, futura mãe e, principalmente, uma mulher que conhece seu valor. Não sou melhor que a Isabela de antes. Sou apenas mais consciente de quem sempre fui. O dinheiro me deu oportunidades, mas não me deu caráter. A descoberta da minha origem me deu poder, mas não me deu integridade. O que me transformou verdadeiramente foi a decisão de não aceitar mais ser tratada como menos do que eu merecia. E essa lição não tem preço? Às vezes encontro mulheres como a Carla, jovens sendo diminuídas por famílias tóxicas, maridos omissos, sociedades preconceituosas. Para todas elas, sempre digo a mesma coisa: você tem valor. Independente da sua conta bancária, da sua origem, da aprovação dos outros. Você tem valor porque é um ser humano único e irreplaceável. E qualquer pessoa que não consegue enxergar isso, não merece um lugar na sua vida. E foi assim. E foi assim que aquela garota humilde do interior de Minas, que foi desprezada por uma sogra arrogante durante 5 anos, descobriu que não apenas era herdeira de uma fortuna, mas também de uma força interior que ninguém poderia tirar dela. E foi assim, descobriu que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem somos. Descobriu que o verdadeiro poder não está em diminuir os outros, mas em nos elevarmos acima das pequenezas humanas. E descobriu que o amor verdadeiro, seja de família, de amigos ou de um companheiro, não precisa ser conquistado através de humilhações. Ele simplesmente existe, generoso e incondicional. Hoje, quando olho no espelho, vejo não apenas Isabela Montenegro, a bilionária. Vejo Isabela, a mulher que aprendeu seu valor da forma mais difícil possível,
mas que usou essa dor para se tornar alguém melhor. E essa é a história mais valiosa que posso contar.